2 Coríntios, capítulo 12. Leremos dos versos de 1 a 10. Diz assim a palavra do Senhor: Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei às visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve, e para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. O tema da mensagem dessa manhã é como nossa vida pode ter significado. Como nossa vida pode ter significado. E Paulo nos ensina 3 coisas aqui nesses versículos que eu gostaria de tratar nessa manhã. Um certo xerife, ele vai a um campo de um fazendeiro, pesquisando por possíveis plantações de drogas, e o fazendeiro então calmamente recebe o xerife e diz para ele: tudo bem, xerife, o senhor fique à vontade para poder verificar as plantações aqui no meu campo, contudo, apenas não entre, não vá naquele campo ali. E o xerife então, ele irado, já irritado, com toda a sua autoridade, ele responde: você sabe com quem você está falando? Você está vendo esse distintivo? Eu tenho autoridade para ir onde eu quiser, fazer o que eu quiser, ninguém pode me impedir de ir até aquele campo. Eu irei lá e não quero uma palavra. Então o xerife se dirige até aquele campo, e pouco tempo depois, então, escuta-se um grito muito alto do xerife que vem correndo para salvar a sua vida. Um urso feroz correndo atrás dele e ele gritando desesperado. E mais alto ainda, então, o fazendeiro grita para aquele xerife dizendo: o distintivo, chefe, o distintivo, mostra o distintivo para ele. Muitas vezes nós queremos que a nossa vida tenha significado, então nós mostramos as nossas credenciais, os nossos distintivos. Queremos que as pessoas saibam quem nós somos, o que fizemos, quão grandes nós somos. Queremos mostrar que a nossa vida é importante. Queremos mostrar que a nossa vida tem significado. Preste atenção em mim. Veja, eu tenho um cartão Black. Eu tenho tantas curtidas ou tantos seguidores. Eu tenho tanto tempo de casa. Eu sou líder disso ou daquilo, eu tenho um cargo. Paulo, em 2 Coríntios capítulo 12, ele mostra para nós como Deus pensa que a nossa vida tem significado, o que é sucesso aos olhos de Deus. E Paulo mostra como a sua vida importa e como que aquela igreja deveria respeitá-lo. Dentro do contexto da carta aos Coríntios, Paulo, a sua autoridade estava sendo questionada. Algumas pessoas daquela igreja não o estavam reconhecendo como líder, como apóstolo, ele que era o plantador daquela igreja.
Em 2 Coríntios capítulo 13, 3, nós podemos perceber isso. E Paulo, então, ele responde àquela igreja, e ele não vai fazer uma perfeita defesa de si mesmo, dizendo: a minha vida importa, minha vida é importante, veja as minhas credenciais. Como reagimos quando somos rebaixados? Como reagimos quando somos questionados ou quando duvidam de nós? Paulo, então, ele, no capítulo 12, ele começa a expor algo. A primeira coisa que eu aprendo nesse texto é que se há uma credencial que nós devemos ter, que devemos nos gloriar, é nas nossas fraquezas. A credencial que devemos ter são as nossas fraquezas. Em primeiro lugar, então, glorie-se nas fraquezas. Paulo fala sobre isso, ele diz: eu me gloriarei, no verso 5, se eu tiver que me gloriar, eu me gloriarei nas minhas fraquezas. E talvez ao ouvir isso a gente pergunte: Paulo, você está falando sério? O que há de errado com você? Mostre o seu valor. Certa feita, em uma entrevista, o Brad Pitt é questionado por uma pessoa, e ele diz: olha, eu acho que eu exagerei no meu perfil na internet voltado para relacionamentos. Eu acho que eu falei demais, além do que realmente sou. Eu fiz errado? E ele responde: na verdade, todos mentem na internet, todos esperam que você minta e aumente. Se disser a verdade, todos pensarão que você é menos do que aquilo que realmente é. Então a única maneira de dizer a verdade na internet é mentindo. E assim é a nossa sociedade. Uma vida de aparências, de ilusões, onde todos querem se mostrar fortes. E Paulo diz: não, eu me gloriarei, eu mostrarei as minhas fraquezas. Glorie-se nas fraquezas. Paulo, então, ele mostra isso para nós. Dentro das universidades hoje, eu me lembro quando me formei já, alguns anos atrás, todo jovem que se formava, ele era incentivado pelas universidades, pelas boas universidades, a serem líderes. E toda entrevista, então, que eu tinha que participar, ou dinâmica de grupo que participava para entrar nas grandes empresas, o foco era de perceber os líderes daqueles novos talentos. A Universidade de Harvard tem como propósito educar nossos alunos para serem cidadãos e líderes para a sociedade. Yale quer apenas os líderes de sua geração. Princeton exige atividades de liderança. Então, a liderança é o prêmio a ganhar. Os exemplos, muitas vezes, para a nossa juventude, são daqueles jovens líderes que tiveram uma ascensão meteórica, muito rápida. Mark Zuckerberg, Steve Jobs, pessoas que de uma garagem fizeram grandes impérios. E hoje os nossos estudantes, muitas vezes, são educados, são focados nisso, em serem grandes. Todo mundo quer ser chefe, pouca gente quer ser índio. Muitos líderes, uma grande ênfase em estar na frente, em ser exaltado, em ser seguido, em ser visto. Mas não é disso que se trata o cristianismo, queridos. Eu me gloriarei nas minhas fraquezas. O primeiro passo no cristianismo é reconhecer-se fraco, é reconhecer-se pequeno. As credenciais que Paulo mostra, e ele mostra isso no capítulo 11, ele mostra isso agora no capítulo 12, ele disse: eu tenho que me gloriar de algo, eu vou me gloriar no meu sofrimento. 39 açoites recebi por 5 vezes, 39 porque 40 era o limite, que poderia talvez matar um homem. 5 vezes ele foi açoitado, 39 chibatadas, 39 açoites. Se Paulo tirasse
a camisa e virasse as suas costas, ou mesmo o seu corpo, seria possível ver as marcas que estavam sobre o seu corpo, do seu sofrimento por amor a Cristo, por pregar o Evangelho. As marcas das pedradas. Paulo foi apedrejado até a morte. Diz o texto bíblico que ele é levado para fora da cidade, eles o apedrejam e o dão como morto. E ali nós temos um milagre, porque Paulo ele cai, e queridos, as pedras que são lançadas sobre um homem que está sendo apedrejado até a morte, não são pedrinhas. E ele diz que os discípulos se reúnem ao redor dele, depois de ter sido apedrejado, e ele se levanta, entra na cidade e continua a pregar. Um milagre acontece. Ou ele ressuscitou dos mortos, ou ele foi completamente curado de traumatismos, de fraturas, diversas, hemorragias. 3 vezes em naufrágio, uma noite e um dia perdido na voragem do mar, em perigos diversos, de ladrões, de rios, entre judeus, entre gentios, na cidade, no deserto, no mar, entre falsos crentes, em trabalhos, em fadigas, em vigílias, em fome, em sede, em jejuns, em frio, em nudez, e na preocupação com as igrejas que o assolavam. Essas preocupações. Paulo não se gloria de quem ele é. Paulo não se gloria dos seus grandes feitos, mas da sua fraqueza. Dos versos 1 a 4, ele traz revelações, mas veja que ele se mantém distante desse homem. Paulo não está interessado em mostrar aquilo que foi visto no terceiro céu, ele mantém distância. Ele diz, um homem, e ele diz, olha, esse homem que foi arrebatado, não sei se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus sabe, ele mantém distância. Ele diz novamente no verso 3, não sei, Deus o sabe. Ele não quer mostrar credenciais como sendo o melhor, como estando acima. Muitas vezes, em algumas igrejas, as pessoas querem demonstrar que são mais piedosas, porque alguns têm alguns dons, outros não. Então há categorias de crentes, ou pessoas que oram em determinados lugares, colocando novamente nessas categorias, ou mesmo com cargos, galgando cargos. Pastor já não é suficiente, bispo, apóstolo, patriarca, arcanjo, né? Paulo não faz isso. Ele diz, eu me gloriarei nas minhas fraquezas. Qualquer um, talvez, quando questionado, mostraria as suas fortalezas, mas Deus já havia ensinado a Paulo. Quando somos entrevistados em empregos, para entrevistas de emprego, alguns dos entrevistadores perguntam para nós, quais são os seus defeitos? E normalmente as respostas dos jovens que já vão treinados, dificilmente são diferentes dessa, né? Eu sou perfeccionista. Alguns dizem, não, mas eu sou workaholic, sou viciado em trabalho. Eles não querem mostrar as suas fraquezas, mas Deus trabalha com gente fraca. Deus trabalha com vasos de barro. Deus trabalha com homens que reconhecem que não são. E quando reconhecem que não são, eles estão preparados para poder fazer a obra de Deus. É assim com Moisés, quando ele diz, Senhor, eu não tenho condições. Com 40 anos ele achava que tinha. Com 40 anos ele se via apto para poder libertar o povo do deserto. Ele estava no auge. Agora com 80 ele diz, Senhor, já passou o meu tempo.
eu não tenho condições mais, envia outro. Deus diz, agora é o momento. O Gideão, temeroso, duvidando de si, dizendo, Deus, eu não tenho condições, eu sou o menor da casa do meu pai, e o meu clã é o menor dentre os clãs. Eu não, Senhor. E com Gideão, Deus efetua grande livramento com apenas 300 pessoas, contra milhares. Quando vemos Jeremias dizendo, Senhor, eu não passo de uma criança, e Deus levanta esse homem para ser um marco no meio da sua geração. Então Paulo mostra a sua fraqueza, no verso 7 ele diz, para que eu não me exaltasse, não me ensoberbecesse, foi-me posto um espinho na carne. É isso mesmo, Paulo, você vai, ao invés de dizer das suas credenciais, da sua grandeza, daquilo que você pode oferecer, do seu conhecimento, daquilo que você tem, você vai dizer que você tem um espinho na carne, você vai dizer que tem um mensageiro de Satanás que te esbofeteia. É isso. E uma razão para Deus permitir que espinhos na carne venham sobre nós, é para nos manter distantes, longe do orgulho. E Paulo aprendeu essa lição. Ele percebe que credenciais não significam nada. E ele explica, ele diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. A segunda coisa que nós devemos compreender, em primeiro lugar, que devemos nos gloriar nas fraquezas. E em segundo lugar, devemos ser cheios do poder de Deus e não do nosso poder. Não se trata do quanto podemos, não se trata da força do nosso braço, se trata do poder de Deus, e o poder de Deus se aperfeiçoa em homens fracos, naqueles que não podem, para Deus revelar a grandeza do seu poder. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Michael Jordan, em um jogo, ele fez 69 pontos. E naquele jogo, no último minuto, o técnico colocou um reserva chamado Steve King. Ele raramente era usado no Chicago Bulls. E no minuto final, ele teve 2 tiros livres e fez 2 pontos no jogo. Anos depois, em uma entrevista, ele foi perguntado sobre qual o ponto alto da sua carreira, e ele respondeu, eu me lembro do jogo onde eu e o Michael Jordan marcamos 71 pontos juntos. Se Deus está fazendo tudo, se Ele é a razão do porquê estamos aqui, do que fazemos, não há motivo para nos gloriarmos. Não é na força do nosso poder, não é na força do nosso braço, é na força do braço do Senhor. Por isso, quando se trata do caráter cristão, a primeira bem-aventurança para nós é bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Humildes ali são pobres, ptocos, quer dizer, pobre em um estado de mendicância. Bem-aventurados, ricos, afortunados, os pobres como um mendigo, de espírito, aqueles que reconhecem que não são, aqueles que reconhecem que não têm, aqueles que reconhecem que não podem, diante de um Deus que é todo-poderoso, diante de um Deus que é dono de todas as coisas, diante de um Deus que é o grande eu sou, autoexistente, Criador de todas as coisas. Seja cheio do poder de Deus e não do seu próprio poder. Precisamos permitir que o poder de Deus seja aperfeiçoado em nós, quando reconhecemos que não podemos. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa humilhação. Será que nós estamos cheios de nós? Será que pensamos ser uma igreja grande? Uma igreja que tem condições? Nós não somos nada. Nós não somos nada. Nós não podemos nada. E nós não temos nada. Nós precisamos desesperadamente do Senhor.
Nós precisamos desesperadamente do nosso Deus, de voltarmos para Ele com o nosso coração, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. E Paulo então nos convida a que nos esvaziemos do nosso ego. Nós não temos que ter ego ferido, querido. Nós temos que ter um ego morto. Nós não temos que nos preocupar com as nossas vaidades, melindres, em querer nos defender, ou ter que colocar quão grandes somos, ou querer medir esforços, medir forças, uns contra os outros. Nós nada podemos fazer sem o Senhor Jesus Cristo. Sem mim nada podeis fazer. E todas as vezes que você for tentado ostentar todos os maravilhosos feitos que você já realizou, se cale. Todas as vezes que você pensar que fez coisas grandiosas, pegue isso e coloque do lado da cruz de Cristo e perceba que isso não é nada. Nada. Fale mais das suas fraquezas do que das suas conquistas. E Deus diz para Paulo e para mim e para você: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Nas nossas vidas haverão espinhos na carne. Nós seremos humilhados, queridos. Seja por conta do nosso corpo corruptível, mentes falhas, um intelecto caído, seja pela falta de sucesso, o embaraço da doença, a falta de emprego, as finanças quebradas, ou pecados que nos assediam diariamente, ano após ano, coisas que simplesmente servem para mostrar a nossa indignidade, quão falhos, quão pequenos, quão necessitados da graça de Deus nós somos. E nesse momento nós nos lembramos que a graça do Senhor nos basta, que nós não precisamos de mais nada, que o Senhor é aquele que nos salva, aquele que nos mantém de pé, aquele para o qual nós fazemos todas as coisas e para Ele vivemos, para a glória dEle, para a exaltação de quem Ele é. Sem Cristo, nada somos. Sem Cristo, estaríamos no inferno, condenados eternamente. Que nós nos lembremos disso, queridos. Que o nosso poder não seja exaltado, mas que sejamos dependentes do poder de Deus para a glória dEle. Eu li um texto numa quarta-feira e eu queria terminar esse sermão lendo esse texto de Dietrich Bonhoeffer. Quando preso, ele escreveu algumas coisas na prisão, cartas e anotações escritas na prisão, e reconhecendo sobre ele, e muitos que o olhavam na prisão o viam como sendo muito forte, e ele escreve esse poema que diz: quem sou eu? Ele diz: quem sou eu? Seguidamente me dizem que saio da minha cela, tão sereno, alegre e firme, qual dono de um castelo. Quem sou eu? Seguidamente me dizem que, da maneira como falo aos guardas, tão livremente, como amigo e com clareza, parece que esteja mandando. Quem sou eu? Também me dizem que suporto os dias do infortúnio, impassível, sorridente, com orgulho, como alguém que se acostumou a vencer. Sou mesmo o que os outros dizem de mim? Ou apenas sou o que sei de mim mesmo? Inquieto, saudoso, doente, como um passarinho na gaiola, sempre lutando por ar, como se me sufocassem, faminto de cores, de flores, às vezes de pássaros, sedento de palavras boas, de proximidade humana, tremendo de ira a respeito da arbitrariedade e ofensa mesquinha,
nervoso na espera de grandes coisas, em angústia impotente pela sorte de amigos distantes, cansado e vazio até para orar, para pensar, para produzir, desanimado e pronto para me despedir de tudo. Quem sou eu? Este ou aquele? Sou hoje este e amanhã um outro? Sou porventura tudo ao mesmo tempo? Perante as pessoas um hipócrita e um covarde miserável diante de mim mesmo? Ou será que aquilo que ainda em mim perdura, seja como um exército em derradeira fuga, à vista da vitória já ganha? Quem sou eu? A própria pergunta nessa solidão de mim parece pretender zombar. Quem quer que sempre eu seja, tu me conheces, ó meu Deus, sou teu. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Que Deus nos abençoe, queridos.